Oi, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso Só Depende de Nós. Eu e a Pri estamos por aqui. A gente vai falar hoje, o tema é saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, hoje, dia 7 de abril. E o tema é importantíssimo, né, Pri? Demais. E eu queria que vocês começassem com uma reflexão, gente. A gente já sabe, né? Isso é óbvio, que a saúde é o nosso maior bem. Esse foi um dos legados da pandemia, né? Um dos aprendizados, apesar de tudo de ruim que ela nos trouxe. Então, eu queria que vocês pensassem o que a gente tem feito para cuidar da nossa saúde. A gente realmente cuida da nossa saúde ou a gente só dá atenção para ela a hora que perde? O ser humano tem dessas coisas, né? Da gente só dá valor a hora que perde. A gente ouve muito isso. Mas será que precisa ser dessa maneira? Não dá pra gente fazer diferente? Não dá pra gente aprender com o erro dos outros? Não dá pra gente aprender com os nossos próprios erros? Quando a gente adoece, é gostoso? Não é. Então, por que a gente não cuida da nossa saúde no dia a dia? E quais as formas de cuidar? É muito comum algum familiar, né, adoecer. E aí surge aquele medo, aquele receio, vai acontecer comigo, aconteceu do lado, muito próximo. Aí sai correndo para fazer exame, procura cardiologista, clínico, desesperadamente. É muito comum, né? Receber no consultório, assim, eu vejo lá o Fabrício é cardio, então um parente infartou, vem uma sequência. Vem uns 10 assim de uma vez porque fica com medo, com receio. Mas por que a gente não faz isso antes? Por que a gente não previne, né, Pri? Não, e é aquilo, né? Tem aquele movimento inicial, todo mundo cuida, dali a uns 3 meses, acabou. Todo mundo já esqueceu. Todo mundo entra na academia, daqui a pouco sai todo mundo, já tá na caminhada, da caminhada já ficou frio, pra que caminhar? Tá muito frio. E aí larga a mão e pronto, volta, porque é muito cômodo a gente voltar, né, onde a gente tava, porque só depende de nós, a gente tem que sair da zona de conforto, né? E às vezes a gente coloca muita energia só em uma coisa, né? Quando a gente fala de saúde, primeira coisa, pensa aí, gente, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Na minha vem alimentação e atividade física. Sempre, 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 sempre. Mas eu sempre faço também um movimento de, será que é só isso? Não é. Isso. E aí eu vou me lembrando de todas as outras coisas que são importantes e que eu também preciso cuidar. O sono. Importantíssimo. E é uma coisa que a gente às vezes não valoriza, né? Só valoriza quando perde. Fica 3 noites sem dormir, não é? Tem bebê pequeno, e aí você, a privação de sono, aí você identifica o quanta falta ele faz, não é? Aí você sabe, né? O transtorno que ele te causa, que a gente fica mal-humorado. Irritado, com dor de cabeça, não come direito. Cansado. Além do sono, uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente falou da última vez, são os relacionamentos. Também? Né? Os relacionamentos envolvem as nossas emoções, tudo que a gente sente. E eu falo que é algo invisível, que não é visto. Né? A gente, quando pensa em saúde, a gente não pensa. A pessoa às vezes está se alimentando bem, pratica atividade física, está com aquele corpo maravilhoso. E não se relaciona. Vive isolado. Exato. E a questão do isolamento é importantíssima, né? Tem estudo até que fala em relação à queda da imunidade, do sistema imunológico. Se você... Tem alguns estudos que falam, eles trazem, por exemplo, pacientes que viviam mais isolados, não tinham relação, não tinham cuidado da família, por exemplo, né? Eles se recuperam, demoram muito mais para se recuperar de um processo cirúrgico, por exemplo. Não é? Demoram muito mais, tem mais complicações durante cirurgias. Justamente porque eles não tinham, eles já viviam isolados, não tinham relacionamento com ninguém, não tinham cuidado. Como faz diferença a gente ser cuidado e a gente cuidar. Isso é saúde. Até os distúrbios mentais, né? As pessoas que ficaram isoladas na pandemia sofreram muito mais. Então, o índice de depressão, de ansiedade aumenta. Eu tive uma aula só sobre isso no congresso da Universidade de Harvard, 1h30, o pessoal falando só disso, dos efeitos negativos de um isolamento. Isso. Sobre a saúde. Então, assim, e a gente não presta atenção. E não só o isolamento, né? Porque eu falo assim, um relacionamento ruim, né, de má qualidade, que não agrega,
também é tão ruim quanto o isolamento, né? Isso. Antes só do que mal acompanhado. Na verdade, assim, a gente é antes junto, né? Mas a gente tem que fazer uma força e selecionar muito bem. E, inclusive, prestar atenção na nossa maneira de se relacionar. Será que nós estamos sendo pessoas pró-relacionamento? Isso. Né? Será que a gente ajuda esse relacionamento a crescer, a fluir, a melhorar ou não? Porque Será que a gente tá aberto pra isso, né? Porque senão a gente também é muito passivo, a gente fica esperando do outro, mas a gente reclama. Cobra né? do outro. Cobra, fica reclamando, tá tudo ruim, não, assim não dá, mas o que você tá fazendo pra mudar e melhorar, né? O próprio jeito de falar, eu falo assim, comunicação, eu falo que é a base de todos os problemas, né? Isso aí eu falo mesmo, porque as pessoas às vezes não conseguem se comunicar. Elas não, uma tá falando A, a outra entendeu B, e elas não conseguem, não tem. Então, a base, eu acho que de toda a harmonia muito vem da comunicação, da qualidade, né, da boa comunicação. E você saber o quanto que está sendo isso, quanto de energia você está gastando para a comunicação, porque às vezes você nem comunica, né? Não comunica. Silencia. Quando comunica, deixou acumular, e aí comunica num tom negativo, às vezes, num tom ruim, né? E quando a gente ouve também, às vezes a nossa interpretação não é das melhores. Então, é complexo. Eu acho muito complexo. E, ao mesmo tempo, algo que daria pra gente resolver com alguns esforços. Né? De você prestar atenção e falar, poxa, o que eu tô sentindo nesse momento? Às vezes, é uma boa hora pra eu me comunicar? Eu tô preparada pra me comunicar nesse momento? Eu vejo muito isso em relacionamento, principalmente de marido e mulher, assim, né? Conjugal, né, gente? Porque marido e mulher fica muito conjugal. Você e a pessoa com quem você tá ali nesse relacionamento amoroso. Porque às vezes a gente mistura tudo, né? Pausa pro... Pausa pro... É propaganda do que mesmo? Eu não sei, mas passa mesmo. Ele tem aquele visual. Eu assim, gente, faz tanto tempo que eu não ouço um carro de... Que é? Carro do... Circo? Eu acho que é circo. Pode ser mesmo. Deixa eu passar. Oi. Retornamos. A gente tá falando da comunicação. Da comunicação. E eu acho que é um desafio dentro do relacionamento a gente conseguir falar no momento certo, no momento em que você está preparado para falar e o outro tem que estar aberto para ouvir. Né? Ter a capacidade de esperar baixar, às vezes, a pressão, a frequência cardíaca. Outro dia eu vi isso. Tem um artigo que eu gosto muito, que eles fizeram uma experiência entre casais. O que acontece? Os casais estavam brigando. E eles monitoravam o casal durante a briga. E via que realmente você tem alterações fisiológicas. Gente, você sua, né? O coração dispara. Então, assim, treme. Você respira mais rápido, treme, exatamente, treme de raiva às vezes. E no calor da emoção, você fala coisas que você não diria se você estivesse tranquilo. E aí, o que eles faziam? Eu achei muito interessante. Porque entrava uma pessoa na sala e falava que ia trocar a lâmpada. E aí, o casal parava de brigar. Só que quem estava monitorando fora se comunicava com essa pessoa. Então, ficava lá monitorando a hora que abaixava a frequência, que abaixava tudo, que as pessoas estavam no fisiológico normal delas. Aí, a pessoa saía. E eles voltavam a conversar em outro tom. Olha que legal. Mudava o foco. Ele dava pausa, né? Você dava pausa. Só que aí, eu falo que pausa é diferente de obstrução. Porque uma coisa é quando você tá querendo, você tá discutindo com a outra pessoa e a pessoa fica assim, Ou então finge que não tá te escutando. Pega o celular. Finge que não tá ali. E isso é ignorar, é indiferença, é diferente. Porque aumenta a raiva. Exatamente. É diferente de você virar e falar assim, olha, é o seguinte, eu tô irritada, não tá dando agora. Não é um bom momento pra gente conversar. Vamos dar uma pausa? E a gente conversa depois? Teve uma época que eu fazia terapia de casal. E aí era muito interessante. Por quê? Às vezes começava a arranhar a minha comunicação com meu marido, eu virava pra ele e falava assim, a gente vai conversar na Margarete. Essa era a minha pausa. Como eu ainda não tinha desenvolvido a capacidade de pedir uma pausa,
ela acabava sendo meu escudo, mas funcionava, porque aí eu virava e falava assim, olha, a gente vai conversar na Margarete. O pessoal brincava, falava, nossa, mas e aí, vocês dão conta? De guardar Passava. e até a Margarete. Você acredita? Passava, às vezes era uma sexta-feira e a gente ia passar o fim de semana briga. Não, acabou. Então deixava pra segunda-feira na Margarete. E a gente passava bem na caixinha ali. Passava bem o fim de semana, tudo normal. Aí chegava na Margarete, agora nós vamos resolver isso aqui. Só que aí eu tinha uma juíza na época. E aí, à medida que você vai entendendo o que você fala que ataca o outro, né? Porque às vezes você acha que você tá fazendo uma coisa boa e você tá atacando. E vice-versa. Eu tive uma situação muito interessante, essas de terapia de casal, que foi assim, eu não sei se era aniversário de casamento, se era aniversário do meu marido. Enfim, uma comemoração, e eu escrevo cartão. Nesse dia eu tava inspirada, juro, eu escrevi 3 folhas de caderno, frente e verso. Não. Mas eu tava muito virada. virada. Tipo livro. E uma coisa assim que eu falei, gente, eu coloquei todo o meu amor naquilo. Achei que eu tava abafando. Foi coisa mais maravilhosa. Nem eu acreditava que eu tinha dado conta de criar um negócio daquele. E entreguei pra ele de manhã já. Beleza. Passou o dia inteiro, nada. E ele não falava nada. Entendeu? Parecia que não tinha entregado nada. Eu falei, gente, que é isso? Que palhaçada é essa? Sei que assim, chegou a noite, já tá brigada. Aí eu falei, não, tá de brincadeira. Aí, falei, eu sei que virou assunto de Margarete, né? Eu guardei na minha caixinha, chegou na Margarete. Falei, Margarete, seguinte, fui lá, escrevi 3, falei, coisa mais linda, né? Aí ele só virou e falou assim, porque numa parte ela escreveu assim, que você precisa eu te admiro porque você se supera a cada dia. Eu lá preciso me superar, pra ele se superar, ele falou assim, que era como se eu estivesse falando que ele era ruim. Você tá diminuindo ele, né? Exatamente, como se eu estivesse diminuindo. Só que pra mim, se você falar pra mim que eu me superei, minha filha, esse é o maior elogio do planeta, porque eu não tô competindo com os outros, meu problema é comigo. Então, eu me superar é a coisa mais difícil que eu tenho pra mim, entendeu? É superar os meus medos, né? as minhas coisas. Então, como eu sou voltada pra isso, quando você fala, nossa, Priscila se superou, eu falo, vixe, então arrebentei. E eu elogiei dessa maneira, achei que eu tava abafando. Não, bem. Aí, eu sei que aí eu entendi. Outro dia, e foi interessante, porque depois de muitos anos, agora há 15 dias que era o meu aniversário de casamento, eu dei um livrinho pra ele. Fica essa dica, depois vocês procuram aí na internet. Para o meu amor. Então é um livrinho que são várias perguntas. E você vai contando a sua história sobre o seu ponto de vista e dá de presente pro outro. Que legal. E aí tinha uma pergunta. Como se você estivesse numa conversa? Ele a pergunta... Tem uma pergunta e eu respondia tá. e dei de presente pra ele. Você vai preenchendo? Você que vai preenchendo. Que ótimo. Pra dar de presente pro outro. Que legal. Tem um que chama como que é? Vó me conta a sua história, mãe me conta a sua história. E são várias perguntas interessantes que às vezes a gente não pergunta pras pessoas que a gente ama. E o legal desse livrinho é que ele faz você revisitar a sua história com a pessoa e ao mesmo tempo ele faz várias perguntas, tipo, por que você gosta dessa pessoa? E às vezes você acha que você gosta por um motivo, de repente, a hora que você para pra pensar, você fala, gente, eu gosto por vários outros motivos. E aí foi muito legal, respondi, e tinha uma pergunta que falava, quando você acha que ele se superou na vida? Aí eu escrevi assim, essa eu já aprendi. Eu vou pular essa pergunta porque eu sei que... melhor não responder. Eu escrevi alguma coisa assim. E aí ele deu risada. A hora que ele leu, ele deu risada. Ele falou assim, nossa, que bom que você pulou. Olha só. Ô Pri, indo mais ou menos, né, no caminho que você falou da frequência, né, quando você está numa discussão, não só conjugal, mas em todas elas, mas tem um estudo que fala sobre você usar um Apple Watch, um wearable, né, um relógio que você coloca no pulso e ele vai marcando sua frequência. E quando você sentir numa discussão e aquilo te incomodou, a frequência vai aumentar, você vai perceber no seu relógio de vestir, né? E aí você percebe, você já vai fazer outra coisa para poder te tirar daquele meio e você não piorar a situação em relação à discussão. Deu para entender? Então você tá dentro de casa, você tá começando lá, aquilo ali, você sentiu que o negócio você não gostou. Automaticamente, fisiologicamente, sua resposta é essa. Seu batimento cardíaco ele vai aumentar, porque a questão é o luta e fuga, né? Você vai resolver cortisol puro, cortisol puro, você vai resolver aquilo ali. E aí você
faz a sua pausa, vai procurar, vou dar uma respirada lá fora, vou tomar um ar, vou brincar com as crianças, vou tomar um copo d'água. E você mesmo automaticamente já faz as suas pausas, como se fosse um treinamento para que você evite novas discussões, né? Uhum. E isso é saúde, porque olha o que a gente está falando, né? Se você mantiver o seu cortisol sempre muito alto, no estresse crônico, sempre taquicárdico, o que é isso? Isso é adoecimento, né? Você está fugindo do processo de saúde. Então a gente precisa cuidar disso mesmo, né? E lembrar de comunicar ao outro, olha, estou dando uma pausa. Preciso de um momento aqui, depois a gente volta, né? Para não cair no lugar da indiferença. Isso. Mas a gente falou aí relacionamentos. Aí você falou dessa questão de aumentar a frequência cardíaca, você vê as emoções. São as emoções. A maneira como a gente lida com as emoções. Eu falo muito isso também, tipo, a gente precisa voltar a sentir. Ao invés de guardar. Emoção foi feita pra você. Olha que interessante, né? Você falando de emoção, eu li certa vez que era assim: a gente guarda as emoções, às vezes a gente vivenciou um trauma na infância, traumas que ficaram lá guardados, e você acaba trazendo isso. E você não é muito de se abrir, você não é mais reservado, nem na terapia você conta. Tem pessoas assim que não conseguem, não conversam tão facilmente, né? E o falar pro outro, falar da sua mágoa, você contar e compartilhar com alguém, isso é comprovadamente, não é? Na verdade, isso faz bem, quanto mais você fala. Claro que você não vai sair para todo mundo, mas você escolhe aquele em que você vai confiar e você vai, para isso que servem as amizades, né? Que você vai encontrando pessoas que são bons ouvintes e que você pode se abrir e falar daquilo. E quanto que isso não assim, traz saúde, traz prazer, isso é curativo, na verdade isso é curativo. E tem uma vez que eles falam que você pode fazer assim, você vai escrever sobre o seu trauma, um grande trauma que você teve, e você vai escrever sobre ele 20 minutos todos os dias, durante 4 dias. Então você vai pegar e vai contar no papel, 20 minutos, durante 4 dias. Ao final, ou você pode entregar para alguém ler e você falar sobre aquilo, ou não, você simplesmente deixa ele aí no cantinho. Quanto que as pessoas, aí eles fizeram um levantamento das pessoas fazendo sobre isso, e acompanharam por 6 meses. Essas pessoas que viviam adoecendo, então tinham dor de estômago, refluxo, tinham muito sintomas respiratórios, então gripe, congestão nasal, essas coisas. Quanto que eles melhoraram, eles diminuíram o adoecimento depois de 6 meses. Então eles acompanharam esses pacientes. Então só o fato dele botar ali no papel, que nem você falou, né? Você escreveu sobre aquilo, né? Quanto que isso é curativo. Então é muito saudável, né? E a gente pensa só na atividade física, na alimentação, e esquece disso, né? E isso faz parte. Elaborar a emoção. Elaborar o que você sente, né? Eu acho que é uma forma de você materializar, de tirar, de não deixar aquilo só guardado, ou às vezes só dentro da cabeça, porque você vai criando história, né? O negócio, o sofrimento vai se propagando. Ele vai aumentando. Né? E aí a gente adoece mesmo. Você toda hora tá fazendo exame, tá procurando atendimento médico e tá tomando um tanto de remédio, né? E a gente precisa melhorar isso, né? E o médico tem muita função de perceber isso, né? Na verdade, a gente tá aqui falando, mas são poucos médicos que chamam atenção pra emoção, né? Será que todo médico que você vai, ele pergunta como você tá se sentindo? Ai. Eu acho que um dia eu vi um colega comentando que a medicina ela ficou muito técnica, mecânica, voltada para o exame, né? Não que eles não sejam importantes, acho que é de extrema importância, facilita muito a nossa vida, mas eu sou a favor de unir ao invés de dividir. Então a gente tem que juntar isso, usar todas as ferramentas que a gente tem, né, a nosso favor, mas lembrando de todo esse invisível. Eu chamo de invisível, porque eu falo que são coisas que a gente não tem como medir. Às vezes é até difícil fazer um artigo, um estudo, né? São questões difíceis de comprovar. Quantas vezes dentro do consultório, né, a pessoa pergunta, doutora, é isso, pode ter sido um desgosto que causou um câncer. Você não ouve muito isso? Pode ter sido isso. Exatamente. E eu falo, gente, não tem, o nosso corpo não é dividido assim em setores. Né? Corpo, mente, alma, tá tudo junto.
Não tem como a gente separar. Então, com certeza, o que a gente sente, o que a gente vivencia, é difícil medir e comprovar, mas a saúde mental e a física, elas estão juntas. Uma depende da outra, né? Isso mesmo. Eu falo que eu faço balé, né? E eu sempre tive o sonho de fazer balé, nunca fui. Minha mãe nunca teve dinheiro pra botar, né? 4 meninas, como que ela ia botar 4 meninas no balé? Não tinha como, né? E assim, a gente teve uma época de dificuldade financeira, então não tinha como. E aí eu falava assim, não, um dia eu vou fazer balé. E um dia eu fui procurar o balé lá, eu fui assistir minha filha na aula. Cheguei lá, ela fazia estrela, voltava e eu morrendo eu tava sentada com uma vontade louca de fazer aquilo que ele estava fazendo. E eu falei assim, nossa, que me deu vontade de fazer aquilo. Aí eu falei assim, você não tem nada pra adulto aqui não? Que a gente possa fazer também? Umas estrelinhas, coisas assim. Ela falou, não, tem aula de balé adulto. Aí eu falei, então eu vou vir aqui fazer balé. E assim, eu falo que eu adoro minha terapeuta, né? A terapia eu acho fundamental, mas é uma minha terapia. O balé, pra mim, eu saio de lá e me divirto. Eu erro um tanto, erro mesmo, porque assim, eu faço aula com as professoras lá, elas sabem tudo. Eu erro um tanto, mas tá bom, eu tento me superar, entendeu? É a questão da superação, porque cada dia eu tô melhorando. Olha que legal, numa coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Eu tenho que memorizar, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ouvir a música, o ritmo. Que ritmo, que tem que ter ritmo. E eu assim nem sabia, eu percebia o ritmo. Então eu falo, você conhece pessoas diferentes, são pessoas de várias idades, muito mais novas que eu, né? Então, e você ouve umas conversas, morro de rir. Então eu falo, é minha terapia. Então você consegue encontrar, e ajuda no físico também, né? Você consegue encontrar saúde de várias maneiras, né? Você tem que estar aberto para isso. Em tudo isso, né? Você sabe que eu vou contar uma esquisitice minha aqui. Eu adoro samba. E é difícil achar uma aula de samba, né? Eu não encontrei, pelo menos aqui. Então, às vezes, de manhã, eu caminho na esteira. E aí eu sempre ouço música e começa a tocar um samba, eu desço da esteira, sambo sozinha. Ai, que delícia! Dentro de casa, caiu lá só sambando sozinha. E depois eu volto pra esteira. Eu amo samba. Sozinha, também. aí eu só fico pensando, falo, gente, se alguém chegar aqui, vai achar muito estranho eu sambando sozinha, mas você gosta? Amo samba, samba de raiz, assim, aquele sambão, nossa, eu fervo. Tipo, canta, minha Adoro, gente. amo. Eu me divirto também, não preciso de muito, é só botar um sambão que a gente tá dançando. Mas a gente tem que começar a olhar para isso, né? A descobrir, a se descobrir. Eu falo que quando você começa a prestar atenção, fala, poxa, onde está a minha saúde? Onde está o meu bem-estar? O que é que faz com que eu tenha, né, aquela sensação gostosa dentro de mim? E isso está presente em coisas tão pequenas do nosso dia a dia. Né? E a gente vai se afastando e deixa de perceber. É isso. Às vezes você deixa de dar um abraço, você deixa de dar um bom dia, você deixa de escutar aquele Deus te abençoe. Né? Porque a gente deixa de receber. Na correria, entendeu? Amém. E passa. E eu falo, não, para um pouquinho e recebe aqui. Tipo, Deus te abençoe. Que gostoso. Né? Amém, obrigada. Deus te abençoe também. E é isso, às vezes quando alguém te atende bem, como é gostoso. Um sorriso, é um olhar, né? É uma boa vontade. E como que a gente fala aí pro pessoal que tá buscando hábitos saudáveis, sair daquela morosidade, do sofazinho, sabe assim? Você tá no sofá assistindo um filme, comendo uma pipoca, como as pessoas que assim nunca tiveram o hábito de fazer atividade física, como que a gente começa, né? O start, assim, o que você acha, Pri? Eu sempre falo para começar pelo prazer, para começar pelo que você gosta. Qual é a dificuldade disso? Tem gente que nem sabe, que a gente já se distanciou tanto disso. Então, para quem tá ouvindo agora, pare e faz a sua listinha. O que eu gosto? Nem sei mais o que eu gosto. Então, pensa no que você gostava. Quais foram as coisas que te fizeram felizes ao longo da vida? Sabe? Faz uma listinha e vai revendo isso. Poxa, Priscila, parece que eu não achei nada. Eu falo, ótimo. Então, você tem um mundo inteiro de descobertas pela frente. Você vai poder experimentar o que você quiser. Né? Tenta sentir isso. Adotar essa postura de abertura, de curiosidade. E se permitir, né? Exato. Eu nunca fiz balé, nunca pensei. Vou lá ver, vai que eu gosto. Se permitir. Vou jogar futebol.
que seja, jogar vôlei, beach tênis, que agora tá todo mundo jogando beach tênis, vou jogar beach tênis, tudo bem, né? A história com futebol foi assim. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu lembro que eu tive vontade de jogar. E minha mãe meio que não deixava, sabe? Falava, não, vai ficar com a perna roxa, onde já se viu, menino, jogar futebol, enfim. E aí não joguei. Quando eu mudei pra Pouso Alegre, sei lá, um dia montaram um grupo aí no WhatsApp, me chamaram, falei, tá bom, fui. Eu lembro que eu cheguei assim, eu falei assim, gente, eu não sei nem pra que lado que eu tenho que correr, o que eu tenho que fazer? Onde faz o gol? Era desse nível. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não sei pra onde correr, então eu não vou jogar. Eu falo, gente, quando eu comecei também foi assim. E as pessoas se dispõem a ajudar. Gente, as meninas me davam várias dicas e aí eu fui jogando. Nossa, e futebol é ótimo, né? Pena que depois... Ainda tem um grupo, não? Não. Acabou? Você acredita? Vai acabando, né? Mas é isso, daqui a pouco monta outra, é sempre assim. Aí você tem que ir se adaptando. Mas é isso, né? Essa postura de curiosidade, de abertura, que você falou, se permitir. Acho que esse que é o ponto. E convidar alguém, Descobrir. né? Porque às vezes, eu falo assim, às vezes você começar sozinho é muito difícil mesmo, né? Você tá numa casa, às vezes ninguém gosta. E eu falo, tem que ter um movimento ali em prol daquilo, né? Uma ajuda, um apoio, né? E aí, vamos caminhar todo mundo, vamos pra academia, vamos junto. É muito melhor, muito mais fácil você levar um da família com os outros do que sozinho. É muito mais dificuldade, né? Igual fazer dieta em casa, né? Aí você tá comendo tudo certinho, o outro começa a comer pizza, lanche todo dia. E aí fura a dieta. Então você tem que ter um movimento em apoio, né? Em união ali, em conformidade, todo mundo com um único propósito, né? Vamos manter a saúde de todos aqui na casa, né? Desde criança, né? Ontem mesmo eu tava lendo sobre a obesidade infantil, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a saúde da criança. Mas aí a gente quer cobrar da criança para ele comer tomate, fruta, verdura, mas a gente não come. Aí a criança vai comer de que jeito? Você fala, você come o verdinho, mas você não come o verdinho, não é? E aí, como assim? Você acaba sendo um exemplo dentro de casa. Então tem que ter um esforço, né? No mínimo um esforço ali para aquilo acontecer, porque senão não tem jeito. Tem um livro que fala que as crianças aprendem com aquilo que elas vivenciam. E a gente acha que elas aprendem com aquilo que a gente fala, mas não elas estão observando o tempo todo. Então eu falo que a criança, muitas vezes, ela é um sintoma, né, dos pais. Então o que aparece nos filhos, a gente tem que estar atento, porque o filho é um espelho daqueles, assim. Então a gente tem que usar como uma oportunidade, o que incomoda, porque às vezes a gente olha pro filho e tem alguma coisa que incomoda a gente, né? Aí a gente tem que olhar para esse incômodo e falar, preciso mudar. Não é? Eu me vejo muito no que me incomoda neles. Eu falo, nossa, aprendeu com quem? Comigo mesmo. Nossa, é duro, né? Mas ao mesmo tempo eu acho lindo. Eu falo, que grande oportunidade que a gente tem de melhorar numa situação assim. Deus é tão bom que ele coloca ali, ó, na nossa cara. Não é? Esfrega. E aí você tem que correr atrás pra poder consertar o trem. Aí deu certo. E eu falo que tem coisas que não estão nos livros, muitas vezes, né? É isso, esse bem-estar, a felicidade, o contato com a natureza, o amor, o afeto. O amor sem querer troca nada em troca. O amor puro, o amor verdadeiro. Esse aí, né? Porque às vezes a gente aprende uns amores aí que não são amores, né? E acho que ter atenção para isso é essencial. A gente tomar essa atitude, adotar essa postura de vou colocar isso na minha vida. Né? E eu acho que vai de encontro com o que é a felicidade, né? A saúde e a felicidade, eu acho que encontram um caminho, né? Os dois juntinhos ali. Porque a doença acaba trazendo muito sofrimento, muita tristeza, né? Então a saúde acaba trazendo esse caminho para a felicidade. E você vê, tudo que a gente falou até agora, a gente não trouxe coisas, né? Não é? Não tem momento nenhum saúde, coisa. Nada material, né? Nada material, né? E a gente hoje em dia vivencia um mundo tão materialista e a gente sai disso e a gente descobre que nas coisas simples do dia a dia, né? Nos relacionamentos, na proximidade um com o outro, a gente encontra essa saúde / felicidade, né? Que são coisas diferentes, mas eu acho que elas estão bem próximas, né?
você falou da conexão profunda, né? De você ter alguém com quem poder falar. E eu lembrei de um outro estudo que eles fizeram com pacientes institucionalizados, então pacientes de asilos de mais idade. E para um grupo, eles davam um potinho com uma plantinha para a pessoa cuidar. E o fato de ter um propósito, por quê? Porque você gera um propósito para aquela pessoa. Você dá uma sensação de utilidade. Aquele grupo que cuidou das plantas adoeceu muito menos, principalmente de doenças respiratórias, do que aquele outro grupo que não fazia nada, que não se movimentava. Porque você vê assim, simplesmente o fato de você cuidar de uma plantinha. Por quê? Porque isso te anima, você a se levantar, né? A se movimentar, a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, não é só porque às vezes a gente fala, mas é só, então vou ter uma plantinha cuidada. Não, gente, é todo o entorno que acontece ao redor disso. Um ato pequeno, ele traz vários outros benefícios que a gente às vezes nem percebe, porque aquilo vem de uma maneira natural. Então, quando você fala, olha, como é que a gente vai começar a fazer esse movimento pró-saúde? Eu falo, esse movimento ele é muito mais simples do que a gente imagina. Qual é o grande problema? Qual é a dificuldade? A gente cria uma fantasia de um negócio gigantesco. A gente, inclusive, escolhe um caminho dificílimo, um caminho de proibição. Aí não posso isso, eu sou obrigada a isso, aí eu tenho que aquilo. Aí, minha filha, não tem energia que resista. A pessoa começa correndo. Agora eu vou correr. Sai correndo a primeira semana, vira o joelho e pronto, parou. Mas você começou errado. Você podia começar com uma caminhadinha, ir fortalecendo, fazer uma musculação. É um processo, né? Mas a gente quer tudo pra ontem, né? A gente quer pronto, a gente quer ir lá pra maratona. Né? E assim, querer fazer as coisas, né? 1, 2, 3 meses já quero ver resultado. E hoje mesmo eu tava falando para o pessoal, gente, eu tive um paciente que ele perdeu metade dos movimentos do corpo, ele não conseguia deglutir, e foi um tumor do sistema nervoso central, retiraram o tumor, né, um tumor do cérebro, tirou o tumor, ele ficou com essas sequelas, 2 anos depois ele voltou super bem. E eu falo para ele que ele tinha que, entendeu, ser estudado. Mas é muito interessante porque a história dele, ele falou assim, olha, doutora, eu procurei os profissionais, fono, físio, todo mundo. Pedi para eles me ensinarem o que eu poderia fazer quando eles não estavam comigo. Fez um caderninho, anotou tudo. E aí ele tinha ali. Ele falou que até de madrugada, quando ele perdia o sono por causa do uso da sonda, que a sonda incomodava e ele acordava, ao invés de reclamar da sonda, ele se levantava e ia fazer os exercícios, ia fazer alguma coisa. Você tem uma noção? Ele fazia cadernos de caligrafia com a mão esquerda, no final das contas ele ficou ambidestro. Então assim, eu falo que mais 2 anos. Uma paciência, uma disciplina, e você coloca a energia naquilo que você quer. Então quando a gente pensa em saúde, a saúde é pra vida. Não é pra amanhã. É igual o idoso, né, que fala assim, muitas vezes 80 anos, agora eu já não posso mais aprender nada, eu sou assim, não vou mudar. Não tem isso? Não mudei até agora, não vou mudar mais. Peraí, se você viver até os 115, olha o tanto de coisa que ainda você pode aprender. E a gente tem a nossa neuroplasticidade, não tem idade. Né? Acabou isso, né? Acabou, você tem que fazer até exercício, né? Você tem que fazer. E é atividade física, você tem que caminhar, não depender das pessoas. Cognição. Então, tudo isso não tem idade, né? Depende de você. Então, caiu por terra essa questão de, sou assim, né? Aquela coisa sou meio assim, Gabriela, não é? Que, sou assim, vou morrer assim. Não vai não, gente. A gente, inclusive, nasce bebê, né? A gente muda. Olha quantas fases a gente tem ao longo da vida. A gente muda lindo, até o último. Não é? É a borboleta. Exatamente. Né? A transformação, né? A gente vai transformando, a gente vai saindo das nossas fases. Isso que é o maravilhoso da vida. E com esse conceito da neuroplasticidade, eu falo, o aprendizado, ele foi incorporado, né? Porque é isso, você pode aprender até o último minuto da sua vida. Até o último minuto. E eu falo, a gente não sabe quando ele vai ser, então vamos colocar energia no agora, né? Isso. Que seja algo bom, né? Porque também a gente tem um monte de coisa de aprender
tudo ruim, né? Pelo amor Então, de Deus, criatura. Vamos usar o tempinho que Deus nos deu, né, para uma coisa útil, por favor, né? Que não seja fútil, né? Porque a gente tem que usar o nosso tempo. Pausa pro carro. Pausa pro circo. Não sei. Gente, que engraçado, passa muito mesmo. Será que é porque é sexta-feira? Pra ele avisar, eu acho que deve passar toda hora. É verdade. Eu acho que vai. Acho que é o bairro, né? Que é o Santo Antônio ali, o bairro grande, acho que é o bairro. Sei lá. Aí. Foi. Ó, já deu é 3h40. 35, aí a gente já... Vai lá. Onde que a gente pegou? Do fútil. É. Peraí, deixa eu raciocinar algo pra gente linkar pro final, vai. Por um fútil, hein? Acho que podia fazer um resumão, né? Bom, pessoal, então a gente falou de vários aspectos da saúde. Eu espero que vocês tenham captado de alguma maneira, que a gente, na verdade, o intuito aqui é a gente plantar uma sementinha e que, de algum modo, a nossa fala, nossas experiências, nossas histórias aqui, a gente tem um tanto de história para contar, que isso sirva, né, para alguém, assim, fala assim, puxa, o sofá é muito bom, né, mas eu preciso me cuidar, eu preciso fazer diferente, não é pelo outro, é por mim. E que eu saia dessa zona de conforto, né? Que vai encontrar uma barreira inicial, mas aprofunda, que vai dar certo e você vai descobrir o prazer nisso, porque você está cuidando de você mesmo, né? Então, nosso tema de hoje era saúde. Pri, dá uma finalizada aí também, o que você acha? É muito bom, né? Nossa, é ótimo. E eu penso que no mundo tão ansioso, a gente costuma temer o futuro. Mas você falou de semente, me veio aqui, né? Acho que essa transmissão, essa conexão. As sementes que a gente planta hoje, elas são os frutos que a gente vai colher no futuro. Então a gente só tem medo do futuro se a gente não estiver plantando nada. Ou se a gente estiver plantando praga, né? Então, gente, pensa nisso. Escolhe uma sementinha boa para você plantar cada dia na sua vida. E curta este momento de plantar essa semente, porque é muito gostoso quando a gente se cuida. Presta atenção nessa sensação. De quando você faz uma escolha boa, você fala, gente, que gostoso que é eu fazer isso. E aí você já se sente bem agora e ainda vai colher os benefícios no futuro. E aí o futuro começa a ficar menos desesperador. Por mais desconhecido que ele seja, por mais que a gente não tenha controle, eu falo assim, a vida vai trazer desafios pra gente, mas se a gente estiver preparado, a gente vai passar por isso de uma maneira muito mais tranquila. Se você estiver com saúde, vai ser muito mais fácil. Tem a história da tâmara. Eu plantei no final do ano uma semente de tâmara. Chupei a tâmara e plantei. E nasceu a tâmara. Eu falava, nunca vai, não é daqui, não vai nascer. Tem 3 nascendo. E aí eu fui saber, puxa, onde que eu vou plantar essa tâmara? Como que é a tâmara, a árvore da tâmara? Eu não conheço nada. E, na verdade, a primeira coisa que eu encontrei foi você planta a tâmara, mas você não colhe os frutos da tâmara, porque quem vai colher os frutos da tâmara são seus netos, bisnetos, né? E aí me veio, eu vou deixar de plantar porque eu não vou colher? Não, eu vou plantar, imagina. Né? Eu não vou plantar para mim, eu não vou colher. Então, muitas vezes, a sementinha que a gente planta, nem é a gente mesmo que vai colher, mas a gente vai servir de exemplo, vai chegar a outras pessoas e a gente vai ser capaz de transformar a vida de outras pessoas da mesma maneira, né? Eu acho isso o máximo, porque realmente a gente vê esse movimento. Você já percebeu quando a gente muda alguma coisa na nossa rotina, de repente a gente vai contaminando as outras pessoas? E eu falo, a gente pode contaminar de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar, falar, poxa, eu estou fazendo um papel de espalhar algo bom, né? É isso aí. Eu acho linda essa história da tâmara. Parabéns por ter plantado. Você já me inspirou a plantar uma. Pode dar certo. Vou plantar uma também. Agora eu tô com mania. Eu planto tudo, nasce um monte lá. Que é pra virar não sei o que vai virar. Gente, até o próximo. Só depende de nós. Foi muito bom ter essa conversa com a Pri. É sempre bom, uma delícia.
E aos pouquinhos a gente vai trazendo novos temas, né, Pri? Um beijo grande no coração de vocês. Esse mês de abril a gente vai falar sobre saúde. Pode comentar aí, escreve pra gente, manda mensagem, fala se vocês tiverem alguma ideia, se vocês querem ouvir alguma história. Compartilhe com a gente a história de vocês. Isso. A gente gosta de ouvir também. E é isso aí. Em breve teremos convidados. Um beijão. Tchau, gente.